Bárbara, tenho 23 anos, sou de Recife, Pernambuco. Moro há mais ou menos 3 anos aqui na Bahia, faço parte da oficina de interpretação da Cia Baiana de Risos há 2 anos e hoje eu trabalho com arte, dou aula para crianças de teatro, participo do espetáculo Quem Conta o Conto e do coletivo Beco dos Artistas. O nosso grupo está chegando ao reino da fantasia, corta vento, romper mundo, brinca de corre cutia. Foi corre cutia de noite e dia, debaixo da cama da sua tia. Corre cutia de noite e dia, debaixo da cama da sua tia. Corre cutia. Minha experiência com arte, ela começou já Eu acho que desde a infância eu fui criada num ambiente muito musical. Eu tenho um tio também que é artista plástico. Então, estava sempre presente em casa, a pintura, artes plásticas no geral, porque ele trabalha com isso, e a música. Minha família é muito musical, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai. E nesse ambiente musical, eu sou de Recife, então meus pais, meus tios viveram toda a fase da explosão do Bang Beat. Eu não sei se todo mundo teve esse acesso que eu tive, mas assim, desde criança eu fui criada, foi muito forte para mim isso da música, porque eu tinha uma variedade musical gigantesca em casa e eu passava o dia inteiro assistindo TV, MTV. Desde pequena me atraía muito a TV. Eu não sabia como é que fazia aquilo, porque quando a gente é criança a gente não tem essa noção. É mais o entretenimento. Eu acho que são coisas que vão somando na minha vida, que hoje, só depois de adulta, eu tenho essa percepção de quanta arte sempre teve presente. Eu acho que antes eu não tinha essa visão. Quando eu fui fazer a 7ª série, eu fui para uma escola muito grande. Eu vim de uma escola muito pequena e eu me mudei e fui para uma escola gigante, que foi onde eu me formei, onde me deu uma base muito boa, não só como pessoa, de intelecto também. E nessa escola, ela não tinha aula de teatro, ela reforçava mais o esporte. Mas assim, entre as aulas de humanas, de história, português, literatura, sociologia, sempre ia para esse lado das artes. E uma vez no ano também o colégio fazia um evento, que era a abertura dos jogos, que tinha esse lado artístico. Era um evento gigantesco na escola. E eu sempre ia, eu era muito tímida, mas eu sempre era a pessoa que fazia piada na sala. Eu já era fissurada muito em comédia. E volta e meia tinha essa oportunidade de fazer uma peça, adaptar um livro. E eu sempre embarcava nessa, porque eu sempre adorei fazer todo mundo rir. Minha avó brinca que desde que eu tava na barriga da minha mãe eu já ouvia música. E eu realmente crescia obcecada por música. Pra mim a arte, ela tem uma ligação muito... Eu não separo literatura, de cinema, de música. Pra mim, eu sempre encontrei os melhores discos no cinema, assistindo um filme. Eu sempre busquei referências de cantores que têm referenciais cinematográficos. Pra mim, isso se mistura muito, desde muito cedo. Mas é aquela coisa, eu acho que a vida vai mostrando caminhos. E acho que pra mim já foi mais que provado. Se eu fizer um plano, a vida não tá nem aí pros meus planos. Eu não sou muito da turma que você consegue tudo que você quer. Não acredito que a gente consegue tudo que a gente quer, não. Mas eu acho que sonhar é necessário. Ter um sonho é muito necessário para manter a gente vivo e caminhando. A gente tem essa fama de ser liberal demais. Mas assim, eu conheço pessoas que são muito... Eu não vou falar determinada, mas assim, são muito caxias com a arte. Ela tem um objetivo e é aquilo ali, ela já estabeleceu aquilo ali para a vida dela. Eu acho que também vai muito de cada um, sabe? Eu tenho amigos que tinham também esse coisa pré-estabelecida até dentro da arte mesmo, e hoje eles estão indo para outro caminho dentro da arte, porque é um universo, sabe? Eu conheço um amigo que queria ser ator, hoje ele já quer ser artista plástico. E é apenas outra forma de expressar. Meu primeiro espetáculo foi Devaneios, um monólogo que eu escrevi e encenei aqui na Residência de Artes. Depois de meses fazendo aula na oficina de interpretação, teve essa noite onde alguns monólogos foi escolhido por Alberto e Marco para apresentar aqui. E o meu foi um deles, que é um monólogo Devaneios que fala sobre... Eu acho que fala muito sobre mim. Não, acho não, com certeza, mas assim, tinha muita raiva. Eu acho que a arte, ela te possibilita isso. O momento que eu tava no palco foi essa cartaz de jogar isso pro público, de botar isso pra fora. Pra mim, tá com esse monólogo pela primeira vez e as pessoas assistindo o que eu tenho que falar,
foi fundamental para mim, porque mesmo que eu não esteja futuramente trabalhando no palco, eu quero que que minhas ideias cheguem até as pessoas. E no final as pessoas vinham até mim e pessoas da minha idade falavam que se identificavam muito, tipo, meus pais são assim, isso aconteceu comigo. E os que eram os pais falavam, eu cheguei a ter relatos assim de uma amiga minha, do marido dela falar, eu não quero ser assim com meus filhos, eu não quero oprimir meus filhos, eu quero que eles façam o que eles querem, o que deixa eles felizes. Porque o monólogo falava de uma certa forma, de um tipo de opressão que eu sofri em casa, para não ser artista. Mas eu digo que assim, nem sempre outra pessoa que quer o seu bem sabe que é o caminho melhor para você, entendeu? Eu acho que você tem que ir na sua intuição. Mesmo que você vai quebrar a cara, você vai ter que aprender uma hora. Então o monólogo fala disso. E foi a primeira vez que eu tive no palco e pra mim foi um êxtase. Minhas inspirações, eu acho que quando eu fiquei adolescente ficou mais presente na minha vida. Começou a vir pra mim muito de mulheres. Eu acho que sempre primeiramente pessoas que tiveram um pensamento libertário, assim. Eu lembro na aula de história eu era muito curiosa. Então eu lembro de quando eu tive aula sobre contracultura, aquilo ficou marcado pra mim muito forte. E eu lembro até de ficar enchendo o saco de professora fora da aula, porque de buscar coisas. Então, como eu tinha internet, eu ia atrás e fiquei, assim, a primeira imagem que eu vi de Woodstock, eu acho que foi num livro, eu não lembro de ter visto antes. Pode ser que tenha acontecido por causa da cultura pop, do cinema. Antes do movimento dos anos 60, houve um movimento que era a geração beat, começou nos anos 40 e teve ali seu boom, vamos dizer, nos anos 50, que era um grupo de escritores, amigos da faculdade, que começaram a viajar pelo país, pelos Estados Unidos, e eles eram muito loucos. Claro que eles tinham o privilégio de ser homens brancos dos Estados Unidos nos anos 40, mas eram mentes muito criativas, mentes muito libertárias. E depois eu fui descobrindo que tinha mulheres entre eles que pregavam coisas muito à frente do seu tempo. Daí que derivou a contracultura. Eu acho que foram os primeiros da contracultura, e nos anos 60 derivou o que foi o movimento hippie, uma liberdade sexual, uma liberdade das drogas. Com isso veio a segunda onda do feminismo. Na parte artística, desde criança eu era muito fissurada em Rita Lee. Eu já era criança, ela já era uma senhorinha pra mim, já era uma tia, assim, porque eu via ela fazer coisas muito doidas na TV. Eu assistia muito MTV, então, assim, eu lembro muito do Acústica MTV. Ela fumava, aquela senhora fumava no Acústica MTV, fazia careta e falava o que ela queria. Ela tinha essa liberdade. E ao mesmo tempo que ela se vestia de maneira muito masculina, isso me chamou muita atenção. E da mesma forma que ela era essa porra louquice, minha avó escutava Rita Lee, todo mundo escutava Rita Lee. Então, assim, eu lembro de assistir um documentário e as senhoras falando que na época delas era difícil até cantar uma letra, e com a letra da Rita Lee, elas tinham esse ápice de liberdade, porque tinha senhoras que o marido não deixava cantar certo tipo de música. Tipo, tem uma música que a Rita Lee fala: me deixa de quatro no ato, me enche de amor. Isso era um escândalo na época, entendeu? Pessoas que trabalham com teatro e cinema, que eu chamo aqui de essa atriz é operária, porque não tem glamour nenhum, sabe? A atriz, ela chega, ela faz o trabalho dela e vai embora. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ela vai no teatro, ela faz um espetáculo para 100 ou 500 pessoas e ela vai embora. Ela bota a mochila dela nas costas e ela vai embora. Eu acho isso fantástico, sabe? E eu acho que se a gente fosse mais operário enquanto artista, seria outra indústria, seria diferente, pra mim é melhor assim, é mais confortável também. Minha cultura, quando eu saí de Pernambuco e hoje vivendo na Bahia, minha cultura veio muito mais forte pra mim, porque eu me distanciei e comecei a ver de fora. Então, isso ficou muito mais latente pra mim. Agora, quando eu me envolvo em projetos, por exemplo, do Beco dos Artistas, a gente sempre acaba inevitavelmente caminhando para esse caminho do Nordeste, é muito forte. Eu me sinto muito sortuda, porque eu fui criada num estado que tem uma cultura latente, uma cultura de orgulho mesmo. E também é uma inspiração para mim o lugar de onde eu venho. As pessoas da minha família é uma inspiração para mim. É isso.
é tudo muito quadrado na educação brasileira ainda, é tudo muito quadradinho. E eu acho que a arte não tem que ser assim. A arte, eu acho que ela não é quadrada, inclusive. Eu não vou dizer que eu sofri preconceito por ser mulher. Eu acho que não tanto assim. Ainda não. Eu acho que se eu for para lugares maiores, porque eu ainda estou engateando aqui. Se eu for, eu vou ver isso mais de perto e sofrer isso mais latentemente. Eu sei que eu vou. Mas assim, hoje eu já sei mais como reagir. Hoje eu sei como reagir a isso. Eu acho que eu tô mais vacinada a isso. Tudo que a gente, na sociedade, tudo é pré-estabelecido. O jeito que a gente se vestir é pré-estabelecido. Falando em mim em relação a ser uma mulher. O jeito que a gente veste, as pessoas que a gente tem que se relacionar, até a maneira da gente fazer sexo é pré-estabelecida. Se tem que fazer, se não tem que fazer. Tudo já vem numa caixa, como se fosse um livro de tutorial pra você seguir. A arte, eu acho que ela vai me dando isso de quebrar, entendeu? Eu conheci aqui, eles estavam fazendo palhaciata para divulgar o espetáculo Armengueiros. E aí eu fui, comprei meu ingresso e apareci lá. Adorei, é teatro e esporte, eu já era fã. E aí perguntei como é que fazia a aula e tal. E eles me indicaram que aqui fazia aula de teatro. E eu comecei a fazer, entrei aqui, comecei a fazer aula. E depois eu fui vendo que era isso mesmo que eu queria. E depois eu comecei a trabalhar aqui. Tá sendo bem doido, porque minha vida toda eu nunca morei com tanta gente assim. Como eu moro com outras 5 pessoas, elas têm uma visão, cada uma tem uma visão de mim. Então eu vou aprendendo muito mais sobre mim também. E como eu percebo as pessoas, como eu convivo com elas, como eu vou lidar com coisas que eu não gosto. É uma experiência que eu acho que todo mundo tem que passar uma vez na vida. E a residência tem me dado isso, tem me dado um amparo desde que eu vim morar aqui. Meu lugar na arte, eu tô procurando ainda ele. Eu tô procurando meu lugar. Eu quero que meu lugar na arte seja que eu consiga levar questões até as pessoas, que eu consiga tocar as pessoas, não só de uma maneira agradável, porque eu acho que a arte tem esse papel de futucar mesmo aquele lugar que você não quer falar disso, que você não quer mexer com isso, e de fazer você pensar e também fazer você rir, fazer você feliz. Eu acho que a arte tem que ter esse papel de questionar, de dizer o que os outros não querem, entendeu? A gente como sociedade, a gente tende a não querer mostrar coisas que a gente não gosta, coisas feias que tem dentro da gente, mas a arte, ela é uma projeção do que a gente é. Então eu quero que meu lugar na arte seja isso, uma projeção do que a gente é, do que eu sou, e que outras pessoas consigam se identificar com isso. Esse é o que eu quero que seja o meu lugar na arte. Dore 1, dore 2, dore 3 e... Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Francisca que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Francisca lá do fundo do mar. Caranguejo não é peixe, Caranguejo, peixe é. caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo, peixe é.